Olá, boa tarde a todos. Aqui é o professor Ivan Jardim, R2FT. Hoje é o dia 24 de agosto de 2024. Nós daremos início agora à primeira aula do módulo 4. O módulo 4 fala sobre, basicamente, o tema do módulo 4 é dor no joelho, dor na perna, dor no pé. Mas o grande tema é realmente dor no joelho. E dor no joelho, já adianto para vocês, apesar de não ser o carro-chefe dos nossos atendimentos, aparece com muita frequência, muita frequência. E vocês vão ver que, dentro do raciocínio da anatomia funcional, muitas vezes, para tratar um problema no quadril, nós precisamos avaliar o pé da pessoa. Muitas vezes, um problema no joelho vai ter origem no pé. Grosso modo, as dores no joelho, ou elas estão relacionadas com um problema no quadril, ou com um problema no pé. Mas se vocês me perguntarem, tá, Ivan, mas e qual é a correlação mais frequente no quadril? No quadril. Que muitas vezes a pessoa tem uma perda de dissociação lombopélvica, seja de rotação interna e rotação externa, mais frequentemente, ou até mesmo flexão e extensão do quadril limitada, mas principalmente rotação interna e rotação externa limitadas, né? Então, essa situação, dependendo do esporte que a pessoa faz, como, por exemplo, tênis, que exige muito deslocamento lateral da pessoa, se a pessoa tem uma limitação de movimento no quadril, isso vai espirrar no joelho. Isso vai espirrar no joelho. Às vezes, a pessoa tem um problema no pé, tem um pé plano, tem uma pisada supinada. Eu tenho pego muita, principalmente as mulheres, com a pisada supinada, assim, o pezinho assim, ó. Não só rotado externamente, mas rotado externamente e supinado. Então, isso faz com que a pessoa apoie mais o peso no bordo lateral do pé, né? Isso já causa facilitação do tibial posterior, espirra na pata anserina, sobe para o adutor. Faz uma bagunça no membro inferior da pessoa ali. Então, são essas questões todas que a gente vai tentar ver aqui da melhor maneira possível. Mas eu já adianto para vocês que, diferentemente do quadril, diferentemente do ombro, onde nós temos um acesso mais facilitado, os problemas do compartimento inferior são mais difíceis de serem acessados. Os músculos têm um acesso mais difícil, são múltiplas camadas, um músculo em cima do outro, compartimento pequeno. Então, o acesso no membro inferior, assim, na extremidade inferior, é mais difícil sempre. Bom, vamos largar então aqui. Feita essa introdução, vamos compartilhar a nossa apresentação. Agora eu vou lá. Apresentação de slides. Deixa eu só configurar aqui. Apresentada por uma pessoa. Bom, só para conferir o que vocês estão enxergando. Estão enxergando o slide e eu do ladinho? Alô? Vocês estão enxergando o slide e eu do ladinho? Sim. Ok. Sim. Então, vamos lá. Então, como eu já falei na introdução, o tema desse nosso módulo aqui é dor no joelho. E esse conteúdo vai ser útil principalmente para quem naturalmente trabalha com corrida, mas nós aqui também que trabalhamos com musculação, também vai ser de extrema valia esse conteúdo aqui. Hoje, eu acredito que eu vejo
toda a anatomia clássica, eu quero fazer, a minha intenção hoje é fazer toda a revisão da anatomia clássica, toda a extremidade inferior, perna e pé. Não vou entrar na anatomia funcional hoje, tá? Bom, então esses objetivos são sempre os objetivos de sempre, né, do nosso curso, né, conhecer os modelos de anatomia funcional, naturalmente fazer a revisão da anatomia clássica, e entender como que aparece, de onde vem a dor do joelho, né, pode estar relacionado, como eu falei na introdução, tanto no quadril quanto no pé. Também reconhecer a diferença entre patologias estruturais, adaptação anatômica, aquela história toda que vocês já estão sabendo. E, por último, decidir se a gente pode ou não intervir. Pessoal, tem um microfone aí de vocês que está aberto. Eu estou pegando um ruído de fundo aí. Por favor, fechem os microfones. O nosso escopo operacional, vocês já sabem que é apenas disfunções neuromusculares que causam dor e atrapalham o funcionamento, a execução dos exercícios que a gente está fazendo. E nós vamos aprender a ver aqui a diferença, principalmente no quesito de pé plano, entre uma situação que a gente até consegue ajudar e intervir e uma que a gente não consegue ajudar. Então, vamos lá, vamos começar aqui com o joelho. Então, o joelho é uma articulação sinovial plana que tem basicamente dois padrões de movimento, né? Flexão e extensão, e rotação interna e rotação externa. E o joelho ele é composto basicamente por três articulações, né? A articulação entre o fêmur e a tíbia, tá? Entre o fêmur e a tíbia, que é a articulação fêmuro-tibial, é uma articulação plana, tem líquido ali, né? Então, uma articulação sinovial, e ocorre, como vocês estão vendo aqui, entre o fêmur e a tíbia. Cadê aqui o meu? Aqui. Existe a articulação patelo-femoral, que é entre a patela e o fêmur, que é também uma articulação sinovial plana, e existe a articulação tíbio-fibular. Tíbio, entre a tíbia e a fíbula, esse ossinho aqui do lado, né? Que também é uma articulação sinovial plana. Aqui na região do fêmur distal, a estrutura importante que a gente tem são os côndilos, que são projeções ósseas laterais. Tem lateral e medial. O sulco intercondilar é uma estrutura em forma de cela por onde a patela vai trilhar. E essa aqui é uma região onde ocorre a famosa condromalácia, que é um problema derivado do erro de trilhamento da patela nesse sulco. O que acontece na condromalácia é que ocorre um desgaste aqui na porção inferior da patela por causa de forças, normalmente forças mediais, mas pode acontecer também forças laterais. E essa força não equilibrada na patela, ela causa um atrito maior nessa superfície aqui, causando desgaste. Como é que a gente vê isso? Como é que a gente detecta a condromalácia? Quando a gente faz o teste, vocês já viram ali no módulo 2, né? Quando a gente testa a flexão do quadril, tu está olhando, sentindo, né, como é que está o quadril, e com uma mão, a gente está com a mão em cima do joelho, vendo se tem um cleque-cleque, um ruidinho, um ruído no joelho, na patela. E é isso a gente avalia, então, ali a condromalácia, se existe ou não. Esses côndilos, esses são importantes porque eles são os pontos de inserção proximal do gastrocnêmio e também as cabeças laterais aqui formam a fossa poplítea. Essa fossa poplítea aqui, ó, é para onde surge um problema quando existe inflamação
no joelho. Quando existe inflamação no joelho, e isso é importante a gente falar, porque está relacionado aí com essa fossa poplítea, surge o chamado cisto de Baker, vocês já viram falar, que é uma bolinha, um cisto, um local exatamente nessa região aqui, na fossa poplítea, na parte posterior do joelho, onde o líquido produzido pela inflamação do joelho vai se acumular. Também nos testes que a gente faz, quando o joelho está inflamado, vocês vão notar, primeiro, elevação de temperatura, vocês vão sempre, quando vocês desconfiarem que o joelho está inflamado, vocês vão testar com a mão a temperatura entre um joelho e outro. Naturalmente, que o joelho inflamado, ele vai estar um pouquinho mais quente que o outro. Além disso, vai apresentar edema. Então, a patela pode não se mexer lateralmente, a patela pode estar mais presa, o joelho vai estar com um volume maior. E quando vocês flexionarem o joelho, vocês vão notar que o joelho faz uma restrição de movimento, como se ele tivesse, não, como se tivesse não, porque ele está cheio de líquido. Então, esse líquido dentro da cavidade articular impede uma flexão completa do joelho, normalmente causando dor. E, por último, observem na fossa poplítea se existe o cisto de Baker ou não. Se existe o cisto de Baker, isso indica já um sofrimento de longo curso, porque vocês podem ver por aqui, ó, que essas estruturas tendíneas aqui são muito robustas, muito fortes. Então, se ocorreu um cisto de Baker, é porque houve um processo inflamatório importante e de longo curso com o teu paciente, tá? Bom, nessa imagem aqui, o que que a gente... Depois a gente vai ver isso com mais detalhe, tá? Mas aqui, por exemplo, nós temos as duas cabeças do gastrocnêmio. Aqui nós temos a cabeça medial, a cabeça lateral e um músculozinho que é um sinergista aqui, que é o músculo plantar, que é um sinergista dessa cabeça aqui. Esse carinha aqui, ó, esse músculo aqui, é um músculo muito importante, como a gente vai ver depois, na dor posterior do joelho, que é o músculo poplíteo. Calma lá que a gente vai ver, tá? Aqui nós temos, nesse côndilo aqui, ó, no côndilo medial, nós temos o semimembranoso. Aqui nós temos o tendão do bíceps femoral, ó, e os ligamentos, ligamento poplíteo arcado, o ligamento poplíteo oblíquo, os ligamentos colateral da tíbia, ligamento colateral fibular, enfim, todas as estruturas que a gente vai ver em detalhe agora, que são relacionadas à estabilização dessa articulação. Aqui nós temos o tendão do adutor magno, também que é importante a gente salientar, e basicamente isso. Bom, a estabilização da patela, né? A patela é estabilizada de forma ativa pelo quadríceps e de forma passiva por 4 ligamentos que estão destacados aqui, né? Nós temos o ligamento entre a patela e o fêmur, que são 2, o ligamento patelo-femoral lateral e o patelo-femoral medial, então são 2 ligamentos. Na parte superior nós temos o quadríceps, na parte inferior nós temos o tendão patelar, que é o que liga a patela à tíbia, e os 2 ligamentos patelotibiais, patelotibial medial e o patelotibial lateral. Então, são 4 ligamentos e apenas o quadríceps em cima, tá? Novamente, estabilização lateral da patela. Esse slide aqui é uma redundância, até podia tirar ele. Foi exatamente igual ao que nós tínhamos vistos anteriormente. Tíbia proximal, a parte proximal da tíbia. A estrutura mais importante aqui na tíbia proximal, sem dúvida nenhuma, que é o platô tibial.
o platô tibial é onde os meniscos se assentam. E em pessoas idosas, pessoas com sobrepeso, pessoas principalmente com joelhos em varo, eles vão apresentar problemas graves nessa estrutura aí, na tíbia proximal, no platô tibial. E esses problemas podem ser vistos, inclusive, num raio-x. Vai aparecer regiões esbranquecidas, onde aparecem fissuras nesse platô aí. E onde você encontrar fissuras no platô tibial, pode escrever, é um candidato seríssimo a uma prótese total de joelho, um TKR, Total Knee Replacement. Não vai ter salvação, tá? Nós vamos ver depois, discutir melhor essas questões das patologias aí, da joelho em varo, obesidade, o que isso tudo, quais as consequências disso aí tudo para o joelho. Aqui na fíbula proximal, que é a parte perto aqui a parte mais próxima aqui da fíbula, nós temos então o tendão do bíceps femoral e o ligamento colateral do joelho que fica inserido nessa estrutura também, tá? Como ligamento colateral da tíbia está aqui, o ligamento colateral fibular está aqui, ó. Esses ligamentos, junto com o tendão do bíceps femoral, estão inseridos aqui na fíbula proximal. Vamos falar um pouquinho agora da articulação tíbio-femoral, tíbia e fêmur, que é o joelho em si, né? Ela é protegida anteriormente pela patela, e a patela ela tem uma função, gente, de aumentar a eficiência do quadríceps pelo aumento da alavanca. Muitas vezes a patela precisa ser removida e o cirurgião faz a ancoragem direta aqui na tíbia do quadríceps. Funciona, vai funcionar, mas a pessoa vai perder muita força no quadríceps, porque a patela justamente aumenta um pouquinho o braço de alavanca do quadríceps para gerar torque. Essa imagem aqui, ela é importante para nós vermos assim, ó. Observa aqui, ó, nessa primeira imagem aqui, ó, o joelho está flexionado a 135 graus. Ó. Então, a 135 graus, a patela está aqui embaixo. Ó. Depois, nessa imagem do meio, quando o joelho está flexionado a 90 graus, a patela se encontra nessa posição aqui, ó. E, finalmente, quando o joelho está estendido, flexionado a 20 graus, a patela se encontra aqui em cima. Essa aqui é a porção lateral, essa aqui é a porção medial. O que mais fala aqui? Não possui dois sistemas musculares. Ah, bom, isso aqui é muito importante, né? Isso aqui é muito importante. O joelho, né, que é a tíbio femoral, diferentemente da articulação glenohumeral e da coxa femoral, a tíbio femoral ela não tem sistema local e sistema global de estabilização. Ela depende única e exclusivamente dos ligamentos, que a gente vai ver agora, e dos músculos, quadríceps, posterior de coxa, o isquio tibial e a panturrilha para sua estabilização. Ok? Ainda na articulação tíbio-fibular, nós temos o ligamento fibular colateral e o poplíteo fibular. Aqui, ó, poplíteo fibular. Esse ligamento ele ajuda a manter o poplíteo no lugar dele ali e ajuda demais na proteção do joelho contra as forças de cisalhamento quando o joelho está em flexão. Dando seguimento aos ligamentos e os seus papéis na estabilização do joelho,
Temos, então, o famoso LCA, o ligamento cruzado anterior, que estabiliza o joelho para forças de flexão, sentido cisalhamento no sentido anterior para posterior. Tá? Já o ligamento cruzado posterior estabiliza o joelho para extensão. Então, é uma lesão mais rara. Já o ligamento cruzado anterior, vocês sabem, ele é muito comum de ser rompido. Mas qual é a razão dele ser rompido? Em que momento esse ligamento se rompe? Normalmente é no futebol, né? Futebol de campo, grama, chuteira, trava. O que acontece? O jogador vem correndo numa direção e ele trava. Quando ele trava, ele crava o pé no chão para trocar de direção. E aí, gente, o pé está cravado no chão e ele gira o fêmur por sobre a tíbia. E nesse momento ocorre a ruptura desse ligamento aí. É dessa forma que ocorre a lesão de LCA. E diga-se de passagem, o LCA também carrega junto sempre uma parte do menisco na história. Já o ligamento cruzado posterior é mais difícil de ver essa lesão, tá? Bem mais difícil. Então, além dos ligamentos cruzado anterior e ligamento cruzado posterior, existem os ligamentos colaterais, o ligamento colateral medial e o ligamento colateral lateral, que estabilizam os joelhos para forças de varo e valgo. Então, são essas lesões de ruptura desses ligamentos, aqui no Brasil não é muito comum. Porém, nos Estados Unidos, onde tem o futebol americano, tem uma jogada chamada tackle, que é quando o cara vem correndo, né, com a bola na mão e vem um quarterback ali e se joga de lado no cara, na altura do joelho. Então, tu vê um cara de 90 quilos acertando o joelho de lado. Né? Tem várias imagens dessa na internet, vocês podem ver, procurar. E ali se vai embora o ligamento colateral lateral do sujeito, que recebe um impacto. Isso aqui sempre vai ser, são lesões traumáticas, tá? Então, chegamos nos meniscos, famosos meniscos, e a função deles é absorver as forças de compressão do joelho, tá? Um amortecimento, em outras palavras, entre o fêmur e a tíbia. E são estruturas cartilaginosas, fibrosas, tem líquido ali dentro, e elas são sujeitas a desgaste com a idade, às lesões, trauma, impactos. É bem comum lesões no joelho. Eu, por exemplo, tenho meu joelho direito com bastantes problemas em função da corrida. Eu sempre fui um cara pesado, mesmo na adolescência eu pesava 82, 83 quilos, e eu corria 10 quilômetros por dia. Isso aí, naquela época, né, acabou me causando um problema bem ruim no meu joelho. A cápsula posterior, como nós falamos, então, é uma estrutura bem importante ali na estabilização do joelho, e ela é formada basicamente pelo ligamento poplíteo arqueado, que esse aqui, ó, por isso que ele tem esse nome, arqueado, e o ligamento poplíteo oblíquo. São essas duas estruturas aqui que estabilizam posteriormente o joelho. Vamos ver agora quais são os músculos que estabilizam o joelho. Como eu falei, não tem sistema local, não tem sistema global, vai no quadríceps mesmo, né? Que é o vasto medial, vasto intermédio, vasto lateral e o reto femoral. Mas não é só isso. Os isquiotibiais, que são os flexores do joelho, também atuam na estabilização do joelho. Qual é o trick da história, tá, pessoal? Vocês não podem esquecer que os flexores, os isquiotibiais, ali, ó, o isquio,
isquiotibiais, ó. Isquiotibiais. Por isso que tem esse nome, né? Origem no isquio e inserção aqui na tíbia. Os isquiotibiais, sendo biarticulados, eles possuem duas formas de ação. Se vocês estabilizarem a porção proximal, ou seja, o quadril, e flexionarem o joelho, vocês estão naturalmente utilizando os isquiotibiais. Porém, qual é a parte do isquiotibial que está recebendo o maior estresse na flexão do joelho? Quem se move é quem recebe maior estresse. Então, na flexão de joelho, quem se move é a porção distal. A porção proximal está estabilizada. Pensem numa mesa flexora de joelho. O quadril está fixo e quem se mexe é o joelho flexionando. Então, a parte distal, a que se move, o terço distal, é quem está recebendo o maior estresse mecânico. Já se a porção distal, se o joelho está fixo, e nós fazemos flexão e extensão do quadril, o estresse mecânico fica aplicado no terço proximal dos isquiotibiais. Então, um terra romeno, um stiff, por exemplo, são músculos que pegam a cadeia posterior, mas principalmente a região proximal. Isso é muito importante a gente ter em mente na hora de tratar o joelho das pessoas. Por quê? Porque em função dos hábitos de vida das pessoas, por fato de passarem sentados muito tempo, normalmente, a porção proximal dos adutores e dos isquiotibiais, assim como o glúteo, estão inibidos. Por fato do psoas estar facilitado, por fato dos flexores do quadril estarem facilitados, por fato de estar sentado, enfim. E essa pessoa quer correr. E aí está montado o circo, né? Montado o cenário do horror. Vai dar problema direto aí. Naturalmente, em função dos pontos de inserção proximal aqui do gastrocnêmios, né, que é na tíbia, a panturrilha, o isquio, o gastrocnêmio também está envolvido na estabilização do joelho, e, aliás, muito envolvido, né? A função do gastrocnêmio é dupla. Ele não faz só a dorsiflexão plantar, ele também inicia o movimento de flexão do joelho, assim como o poplíteo é sinergista desta ação aí. Uma estrutura que nós temos que falar aqui, porque é a causa, ou causa não, é a região responsável pela dor medial no joelho, é a pata anserina. O nome pata anserina vem do francês pes anserine, que significa pata de ganso. Por que pata de ganso? Porque esses tendões aqui, os 3 tendões que a gente vai falar agora, eles se assemelham à patinha do ganso, tá? Na cabeça do anatomista lá que dissecou pela primeira vez isso aí e deu esse nome, pes anserine. Mas, enfim, a pata anserina, então, é o ponto de inserção desses 3 músculos aí, são 3 tendões, né, que é o sartório, o grácil e o semitendinoso, dando nessa região aqui da porção medial aqui da tíbia. E, gente, isso aí é campeão de dar problema, tá? Campeão de dar problema. O sartório, ele é um músculo e ele é responsável ele é um sinergista, tanto da flexão do quadril, quanto na rotação lateral do fêmur. Ele também é conhecido antigamente como músculo costureiro, porque pela ação do músculo, né, ele é responsável pelo cruzar a perna. Então, essa é um músculo que a gente vai utilizar
para fazer cruzar uma perna sobre a outra. E a gente vai ativar ele dessa forma. Vocês vão ver depois. E ele é costureiro, o nome dele, como vulgar, o popular dele é costureiro, porque o costureiro fazia esse gesto de pé de cruzar uma perna por sobre a outra e colocava a peça a ser costurada em cima da coxa. Então, essa é a história do costureiro, também chamado, o nome dele é Sartori. O Grácil é um sinergista fraco da adução, mas ele faz parte ali dos adutores. E o semitendinoso, ele é um sinergista tanto da extensão do quadril quanto da flexão do joelho, né? Então, no quadril, ele atua como extensor do quadril, né? Tanto quanto os demais, e no joelho, ele flexiona o joelho, mas também faz rotação medial da tíbia com o joelho estendido, que com o joelho flexionado é o poplíteo. Então, conjuntamente, a patancerina faz. O que a patancerina faz? O que esses três caras fazem? Eles fazem flexão do joelho, flexão do quadril e rotador medial da tíbia. Então, esses caras têm muita coisa que pode dar errado aí neles, e normalmente o que acontece é que a porção proximal desses músculos, de um deles ou de todos eles, a porção proximal deles, se torna inibida, facilitando a porção distal deles. Então, a dor medial, já estamos dando um spoiler aqui sobre como tratar a dor medial no joelho, né? Mas é para isso que a gente está aqui, né? Para já dando as informações. Então, a dor medial no joelho, quando provém da patancerina, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a liberação miofascial daquela região medial ali, desses três músculos, mas vão fazer a ativação da porção proximal. Faz a liberação miofascial da distal e ativa a proximal, porque a proximal vai estar inibida. É uma relação de sinergia. O poplíteo, gente, é um músculozinho pequeno, que fica atrás do joelho, e ele é o campeão da dor posterior do joelho. Dor no joelho atrás, pode escrever que o poplíteo está envolvido. Outra situação que o poplíteo disfunciona é todo e qualquer procedimento cirúrgico no joelho. O sujeito fez um TKR, uma prótese de joelho, o sujeito fez uma meniscectomia, o sujeito fez uma cirurgia de reconexão do ligamento do LCA, enfim, uma artroscopia, qualquer procedimento cirúrgico no joelho vai afetar o poplíteo para facilitação. A batata. Mas pode acontecer que ele vá para inibição. É mais raro, mas o mais provável é que ele vá para facilitação. Então, é um músculozinho assim que pequeno, às vezes as pessoas não dão bola para ele, mas é campeão de problemas esse carinha aí. E ele tem um papel fundamental, né? Não só pelas questões cinesiológicas dele, né, que inicia a flexão do joelho, rotador medial da tíbia, mas ele também, em função das conexões miofasciais com o menisco, ele auxilia na estabilização dos meniscos, manter os meniscos no local deles, quando o joelho flexiona em um agachamento. A gente já vai ver isso daqui a pouco. Né? Aqui tem uma lista de sinergistas e antagonistas do poplíteo que vocês não precisam decorar, mas esse carinha aqui, ó, o quadríceps, quero que vocês guardem na memória, que é o principal antagonista. Principal antagonista. O que isso quer dizer? Se o poplíteo tiver inibido, na hipótese do poplíteo estar inibido, o quadríceps vai estar facilitado. E o contrário.
Se o poplíteo estiver facilitado, o quadríceps vai estar inibido. Como o cenário mais frequente é o poplíteo facilitado, quando vocês testarem o poplíteo e a pessoa acusar dor, vocês vão liberar o poplíteo. Naturalmente, é um músculo fininho, pequenininho, libera rapidamente. Em seguida, vocês façam a ativação do quadríceps. Sempre que vocês encontrarem um quadríceps ou desconfiarem que o quadríceps está inibido, vocês têm que olhar o poplíteo. Um quadríceps inibido pode também estar relacionado a isquiotibial facilitado, algum dos isquios facilitados em uma relação de antagonismo também, né? Bom, vamos ver agora a questão do joelho no agachamento. Vocês estão lembrados que há alguns anos atrás, muitos anos atrás, o agachamento ficou demonizado para o joelho, né? Não sei se vocês estão lembrados disso, mas isso aconteceu. E a origem do problema é esse doutor aqui, o doutor Karl Klein, década de 50, que ele queria entender a razão das tantas lesões nos joelhos de jogador de futebol. E, em 1961, um ano antes de eu nascer, ele emite um parecer dizendo que o agachamento profundo causa lassidão ligamentar e instabilidade dos joelhos. Eu até coloquei aqui embaixo a referência de onde está escrito isso. Aqui está o nosso querido Dr. Klein. Biomecânico, né, velho? Biomecânico. Cara, vocês estão vendo aqui, ó. Esse cara, evidentemente, não é neuromuscular, não. Bom, vamos analisar essa questão do ponto de vista biomecânico, primeiramente. Biomecanicamente, o joelho ele é sujeito a dois tipos de força, né? As forças de cisalhamento antero-posteriores, que são shear forces, né? Shear forces é força de cisalhamento. Então, aqui você tem o fêmur, tem a tíbia, aqui está o joelho. Então, forças antero-posteriores e forças de compressão entre o fêmur e a tíbia, que a gente já viu que aqui está o menisco, né? Segurando essa peteca, ok? E na frente do joelho está quem? A patela. Então, durante um agachamento, a patela causa uma força de compressão contra o fêmur. Forças de compressão patelar. Na flexão do joelho. Força de compressão patelar. Você tem um vetor de força aqui gerado pelo quadríceps, um vetor de força gerado aqui no tendão patelar, e essa força aqui é a força resultante, né? Soma vetorial. Não sei se vocês estão lembrados disso lá da física. A soma vetorial está bem para cá. Ó. Beleza, mas qual é o problema disso? O problema dessa força não é a força, mas a área na qual a força é exercida. Porque vocês estão lembrados, pressão é força sobre área. Então, não é a questão da pressão que é importante da gente analisar, não somente a força. E nesse sentido, a pressão que a articulação sofre na flexão do joelho varia conforme o ângulo de flexão. Observe nessa figura aqui, ó, que a área que está representada nessas cores aqui, ó, de acordo com o ângulo de flexão. Então, com o joelho estendido, o joelho a 0 grau, tá? 0 grau, joelho estendido, a área de contato é essa aqui em cima. Aí começa a flexão do joelho, vai a 30 graus, a área de contato da patela com o fêmur é essa aqui. É uma área pequena, né? É uma área pequena. Observe que à medida que o ângulo aumenta, vai, por exemplo, vai para 60 graus, a área aumenta. Se a área aumenta, a pressão diminui.
indo para 90 graus e indo para 120 graus. Aí diminui de novo. Então, à medida que agachamos, a superfície de contato da patela com o fêmur aumenta, diminuindo, portanto, a pressão patelar. E aí existem vários estudos biomecânicos, eu trouxe esse aqui para vocês, do Zeng, de 98, sobre essas questões entre as forças de compressão versus as forças de cisalhamento. E o que se verifica? Se verifica que essas forças estão inversamente relacionadas. Ou seja, quando a gente agacha, a compressão aumenta, porque existe uma área menor de contato com os meniscos, com um ângulo ali aproximadamente próximo dos 120 graus, mas as forças de cisalhamento diminuem nesse sentido. E isso a gente vê aqui, ó, nesse gráfico. Então, em 0 graus até 60 graus, que é essa primeira parte aqui, ó, nessa corzinha aqui, que eu não sei nem dizer se isso aqui é uma laranja, mas aqui tem uma vermelha, ó. Essa vermelha aqui, que é entre 15 e 30 graus, é a força de pico de cisalhamento, tensão de cisalhamento no ligamento cruzado anterior. Essa região aqui, quando está lá em cima. Às vezes, ou a maioria dos nossos colegas podem imaginar que as forças maiores de cisalhamento no LCA é quando o joelho está a 90 graus ou abaixo de 90 graus. Não. Não. A força maior de cisalhamento é quando tu faz um agachamento parcial. Cisalhamento no LCA. Logo, o que isso aqui é importante a gente saber? Por que é importante a gente saber isso aqui, sendo que nós somos clínicos lidando com reabilitação do joelho? O paciente veio de uma cirurgia de LCA. Ah, vamos fazer agachamento parcial nele porque vai dar menos carga no tendão. Não, pelo contrário, vai dar mais carga no tendão. Então, essa pessoa que fez cirurgia de LCA, ela não vai fazer agachamento a princípio, porque vocês não vão fazer a pessoa passar por esse ponto aqui para chegar aqui embaixo. Vai dar problema. Vai dar problema. Vocês vão trabalhar só com isometria, joelho estendido o tempo inteiro. Ok? Mas não. O que é importante mesmo guardar nisso aqui, que a tensão, o ponto máximo de estresse no ligamento cruzado anterior é entre 15 e 30 graus de flexão. Entre 10 e 70 graus, que é essa corzinha aqui, é isso aqui, ó. Entre 10 e 70 graus, nível máximo de ativação dos isquiotibiais. Os isquiotibiais entram como freio num agachamento. Beleza? Entra como freio. Abaixo de 80 graus, abaixo de 90 graus, máxima ativação do quadríceps. Esse azulzinho aqui, ó. Tá? O verde, essa porção aqui, em torno dos 90, 70, 90 graus de flexão do joelho, nós temos máxima força de cisalhamento no ligamento cruzado posterior. Ó, posterior cruzado ligamento, aqui, ó, PCL, ligamento cruzado posterior, verdinho. Entre 90 e 130, que é esse roxinho aqui, máximas forças de compressão no joelho. Por quê? Porque a gente viu que quando está aqui, ó, a 120 graus, ó, nós temos a menor área, certo? Então, aqui entre 90 e 130, aquele gráfico era 120, né? Entre 90 e 130, máximas forças de compressão no joelho, desse ângulo aqui. E entre 90 e 130 graus, máxima ativação do glúteo. Beleza?
Então, isso aqui, eu até vou tirar um print dessa tela aqui. Isso aqui é uma informação que é difícil vocês encontrarem fora daqui. E, afinal de contas, então, pessoal, qual é a mensagem, qual é a mensagem final da história, tá, do nosso trabalho aqui? O agachamento, ele é ou não é seguro para vocês utilizarem? É seguro. Vocês podem fazer o agachamento na amplitude que a pessoa tiver mobilidade. Lembre-se de que não existe padrão ouro para o agachamento. Vocês não podem, não podem impugnar um agachamento porque a pessoa não agacha na profundidade máxima, aquela ass to the grass, bunda na grama, flexão de 135 graus do joelho. Isso apenas poucas pessoas vão conseguir fazer isso de forma correta, sem fazer retroversão pélvica. O que nós preconizamos aqui na R2 é que existem padrões, critérios mínimos, plenos e insuficientes para tu validar ou impugnar um agachamento. Então, o que a gente considera padrão suficiente? Que a pessoa agache no nível paralelo ao solo, e esse nível paralelo ao solo é uma linha que liga o epicôndilo lateral do joelho ao trocânter. Então, essa linha fica paralela ao solo. A pessoa não pode apresentar retroversão pélvica e o tornozelo não pode sair do chão. Isso aí é o critério suficiente para considerar um agachamento validado. Agora, se a pessoa não consegue agachar no paralelo, se ela fica num ângulo assim em relação ao solo, se a pessoa faz agachamento paralelo, mas faz retroversão pélvica, se a pessoa agacha no paralelo, mas levanta o tornozelo, aí já tem que impugnar esse agachamento. Se a pessoa consegue agachar 135 graus lá embaixo, sem fazer retroversão, sem levantar o calcanhar, pá, maravilha. Perfeito, padrão pleno de competência. Mas não existe, então, essa questão de padrão ouro. Agora, todo o agachamento vai ser seguro para o joelho. Ele não vai apresentar danos ao joelho. Se fosse assim, gente, os levantadores olímpicos, com aquela situação que eles fazem, vocês viram agora nas Olimpíadas, espero que vocês tenham visto isso nas Olimpíadas, que foi uma das pouquíssimas coisas interessantes de se assistir nessas Olimpíadas, foi as provas de LPO, né? E nessas provas, vocês viram que a pessoa, quando faz o snatch ou faz um clean and jerk, na hora que ele faz o catch, né, que ele faz o first pull, second pull, faz o catch, pega o peso aqui, ele está num agachamento ass to the grass, com 100 e pedrada quilos para cima, 130, 150, 160, 180, 225 quilos, 230 quilos, e ele está naquela posição agachada total e sobe. E esses atletas, eles não apresentam lesões nos joelhos. Quem apresenta lesão de joelho é jogador de futebol, jogador de basquete, esse pessoal que tem que fazer troca de direção. Está correndo num sentido e tem que parar e trocar de direção. Então, esse tipo de força, sim, esse tipo de força que é uma combinação complexa das forças de tensão, cisalhamento e compressão, é que causa dano nos joelhos. Tá? Mas, enfim, o tendão, como eu tinha falado anteriormente, o tendão do poplíteo aqui, ele tem conexões com o menisco lateral. E quando a pessoa está fazendo a flexão do joelho, quem está segurando o menisco no lugar também é esse carinha aqui. Então, ó, resumo da ópera, o agachamento é seguro para o joelho. Podem usar. Existem técnicas diferentes de agachamento. Também dependendo do tipo de fêmur que a pessoa tem. Se a pessoa tem um fêmur mais curto, se a pessoa tem um fêmur mais longo, vai mudar.
Por exemplo, aqui nessa imagem da direita, eu coloquei, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é um agachamento, ó, As the Grass, 135 graus de flexão, sem retroversão pélvica, sem levantar tornozelo, costa ereta e a carga está aqui. Esse agachamento chama-se goblet squat. Aqui um agachamento de classe olímpica, né? O cara está no catch, né? Um agachamento pela frente, que essa é a posição do catch, depois ele vai empurrar a carga para cima no agachamento. Aqui nós temos um agachamento com a barra alta no trapézio, um agachamento tipicamente do fisiculturismo. E aqui um agachamento com a barra baixa no trapézio, um agachamento tipicamente utilizado pelos powerlifters, ok? O importante é o seguinte, ó, é procurar manter, né, o alinhamento do tronco com a tíbia. Isso que é o importante. Deixa eu ver como é que nós estamos de tempo. Já são 18 horas. Vamos fazer o seguinte, vamos interromper aqui, porque essa parte agora aqui é bem pesada. Deixa eu interromper isso aqui. Para a apresentação. Nós já estamos com 1 hora praticamente de aula aqui, nós vamos entrar no pé ali e fica muito longo. Nós vamos mais 1 hora, só não vai ficar muito longo aí a coisa. Vamos interromper aqui, vamos seguir no próximo final de semana com o pé. Juscelito. Fala, meu amigo. O que tu tem aí para nos contar da tua experiência aqui nos anos aí, talvez os teus problemas, os problemas que tu já tenha pego em alguma coisa interessante de joelho? Joelho, bom, até me esqueci de falar na introdução ali, né, que é o que eu mais acho agora, é joelho e pé, então essa parte agora é fundamental para mim, né, no balé, as crianças lá, né, e pés deformados, né, é incrível, eu acho que eu já falei isso, mas só para deixar bem claro, né, elas começam com 2 ou no máximo 3 anos de idade. Então, hoje, os casos que eu estou pegando é crianças de 12, 13, 15 anos. Crianças é modo de dizer, né? É a forma carinhosa de dizer, né? E não posso falar isso na frente delas. Mas é incrível, incrível a melhora. Ontem eu trabalhei com a Maria Carolina, que já tem 15 anos, e consegui, com a mãe dela, da gente fazer um tratamento com ela semanal. E agora ela tem treinado, a gente já fez 4 sessões, tá? Ontem foi a 4ª sessão com ela, e ontem ela chegou sem dor. Ela não tinha dor. Fui lá, vasculhei, né? Tinha um pouquinho no diafragma, né? Tinha alguma coisinha no psoas, o ilíaco tinha, mas só que assim, na movimentação dela, nos movimentos técnicos, né, de elevação de perna, né, de estabilização em meia ponta e tal, ela não estava sentindo dor. O que a gente faz? Para mim ser mais, para mim ter mais sucesso com a mãe e com ela mesma, para ela ter mais segurança, eu peço sempre para ela fazer os movimentos que ela costuma fazer e que incomoda ela antes, né? Então, nós temos ali, hoje, nós temos um grau de incômodo 4, no máximo 5. E eu peguei ela com um grau acima de 7. Em muitos movimentos ali, um grau 9 de dor, né? 9, 10. E fratura do 5º metatarso, tu já pegou? Não peguei. Não pegou. Peguei. Não Eu acho peguei. que isso aí só acomete Corrida, né? bailarinas profissionais, assim, de mais idade. Sim, exato, perfeito. Mas vai acontecer, porque algumas professoras já estão querendo fazer.
E esse é tão importante para mim, né? Uma já fez e teve uma grande melhora. Então, para mim é tão importante que elas façam, né? Para elas verem, sentirem a diferença, né? Então, para mim é muito É muito importante isso. interessante essa história aí que você está trazendo, né? Porque para mim aqui, o meu perfil de pacientes que eu atendo, eu quase não pego esse tipo de problema. Sim. Eu pego muito pouco. Mas, por exemplo, se na tua localidade, né, tu tens uma concentração desse público, né, que são E foi sem bailarines. querer, né? Foi sem Pois é. querer, né? Então, Porque eu peguei uma moradora aqui, que é lá do Vera Bublitz, e ela estava prestes acho que ela tinha um mês para ir para os Estados Unidos participar de um torneio lá. Eu me esqueci o nome que eles chamam, não é torneio, eles têm um nome lá específico. Tá? Né? E ela em 2 sessões ela ficou zerada. E aí ela levou para a dona Vera Bublitz lá e ela, não, quero conhecer como é, como é que não é. E aí a coisa fluiu, né? Cíntia, quer contar alguma história aqui dos teus pacientes, né, nesse segmento aí do joelho e pé? Eu tenho... acho que o Juscelino está indo embora. Tchau. Tchau, Eu Juscelino. tenho um aluno de personal, que ele tem 78, e recentemente eu pedi para ele procurar Na verdade, assim, ele veio primeiro com um diagnóstico mais neurológico, assim, alguma questão a ver com desequilíbrio, né, sintoma próximo da labirintite. E aí, no acompanhamento, eu disse para ele, vamos investigar, talvez, um neurologista para a gente entender o que é que está acontecendo. Ele tem uma rigidez absurda no quadril, absurda, rotação interna, rotação externa, flexão, extensão, ele é todo travado. Da cintura para baixo. Em cima ele não tem muita dificuldade, a cintura escapular dele é super boa, a cervical é legal. Eu percebia que tinha uma questão muito quadril, assim. E ele não tem sobrepeso, ele tá no peso ok. E o que a gente fez? Investigou um neurologista. O neurologista não achou nenhum diagnóstico, né? Assim, tá buscando um diagnóstico, e a princípio o medo era que fosse um Parkinson, alguma coisa assim, né? Mas não foi diagnosticado com isso, nem labirintite, e ele está diagnosticando, investigando uma sensibilidade nos pés, porque ele não tem realmente, ele fez alguns testes com ele em consulta, ele não tem sensibilidade nos pés. Quando eu faço as liberações na face plantar, na musculatura ali próxima dos dedos, ele não sente, ele não me apontava muito desconforto, sabe? Não me apontava. Tu tens os exames clínicos dele? Tem acesso a isso? O quadril, aí é que tá, né? Ele não me apontava facilitação, né? Ele às vezes me apontava ali gastrocnêmio, alguma correlação ali do tríceps sural. Mas glúteo, né? Sempre, piriforme sempre, psoas, toda, né? A questão do quadril inteiro. E aí eu disse, bom, vamos também num ortopedista, né? Vamos tentar achar um exame desse teu quadril, que tem alguma coisa desse teu quadril. E ele andou caindo, né? Para piorar a situação. E aí o quadril, meu Deus, um pincer gigante e atarracado, né, na cápsula ali. E aí o médico quer operar, né? Então eu disse para ele, bom, a gente tem que avaliar também, né, como que tu, quanto paciente se sente, né? Tu tá com essa situação aí do quadril, tem muita rigidez, né? Tem certa dificuldade já também em todo o contexto em função da idade para, né, manter massa muscular, estrutura, reforço, né? Então, é bem complexo, assim, né, no cenário, mas inicialmente ele vai investigar essa questão do pé, né, de o que é essa sensibilidade. Assim, a primeira coisa que me vem à mente com essa perda de sensibilidade no pé é diabetes descontrolado. Então, por isso que eu pergunto, se tu tens acesso aos exames dele, vê a hemoglobina glicada dele e a glicose sérica. Quanto é que está a Pois glicose? tu sabe que lá dele, os exames dele, nesse sentido, não estão ruins. Ele tá, parece que ele não soube me dizer, eu pesquisei alguma coisa sobre síndrome do pé caído, eu tive alguns alunos que tiveram neuroma de Morton, mas assim, eu não sei para que linha que ele tá indo, ele não me abriu tanto.
Porque eu tenho algumas alunas do asilo que realmente elas têm a questão da diabetes envolvida com pisar e me sinto flutuando, não tenho sensibilidade. Ele não está indo para esse lado, tá? Eu não sei o que ele está investigando neurológico no pé. Mas o fato é que ele não me apresentava uma facilitação ali na fáscia, né? Nenhuma região do pé ele me apresentava facilitação neuromuscular, assim. E eu busquei relacionar a pisada há pouco ele tem dor no joelho porque ele não é muito sobrepeso, né? Ele tá no peso ok. Mas eu relacionava entre quadril, pé, alguma coisa acontecendo, né? Bem complexo, assim. É complexo. Esse é um caso de alta complexidade. Então, minha sugestão, tu vai fazer as avaliações primeiro de pé com ele, para ver como é que está o pé dele, se está pronado, se tem pé plano, se não tem pé plano, começa por aí. Né? Se o joelho está em valgo ou faro, né? Aí tu vê o quadril, tu disse que o quadril está travado. Nós já passamos por esse módulo, e no teste de flexão do quadril, se a pessoa tem um quadro de artrose instalada, tu já vai sentir um peso enorme nos primeiros graus de flexão, quando tirar a coxa do indivíduo da maca, e em seguida, com 15, 20, 25 graus de flexão, ele já vai acusar dor. Então, isso tu tem que ver. E se o quadril tiver travado, pode, aí pede um exame de imagem, um raio-x simples, sim, né? Vai matar a charada, porque vai aparecer um quadril detonado ali, tá? Agora, cirurgia, né? Pois é. Cirurgia num quadril desses, ela é indicada quando a dor atrapalha o sono da pessoa, mais do que a deambulação. O sono. Porque se a pessoa não está mais conseguindo dormir, acorda com dor, aí é impossível, né? A qualidade de vida dela vai cair barbaramente. Tu imagina a deambulação dele. Né? E aí, então, se indica fazer uma prótese total de quadril, né? Sim, imagino. E hoje custa em torno de R$60 mil. E o filho dele vai para o mesmo caminho, porque ele já tem artrose. É bem complexo. É interessante. Então, vocês veem como as coisas são na nossa prática clínica, né? Apesar da gente dividir o curso por razões óbvias, né, para a gente poder estudar, né, em setores anatômicos e tal, mas como as coisas estão muito relacionadas, né? Ou seja, as coisas que a gente viu ali no módulo 3 de avaliação do quadril, vocês vão continuar a usar agora no joelho, avaliar o joelho, avaliar problemas no pé. E em função disso, se vocês estão lembrados lá atrás, em março, quando a gente começou, eu disse para ele, olha, lá em março, muitos de vocês estavam assustados, né, com tanta coisa e tal, mas disse, não se preocupe, porque de tanto repetir, vocês vão aprender o troço, porque vai se repetindo, né, os procedimentos de avaliação, e uma coisa é conectada à outra. Gustavo, alguma colocação com relação a algum aluno nesse setor anatômico aqui, alguma coisa que queira colocar? Olha, eu já peguei caso de aluna em aquecimento, andando esquisitamente e com condição de correr e queria correr. Então, dá um trotezinho aí, vamos ver. Meu Deus. A mulher corria assim, na pontita dos pés, quadris, tronco todo para trás, parecia um cancan, assim, ó. Aí eu comecei a conversar com ela, eu já conhecia ela há bastante tempo, ela foi bailarina dos 2 anos até os 20 anos. Hoje é uma juíza de 60 anos. Para resumir a história, ela foi minha aluna durante uns 8 anos. Eu tive que fazê-la reaprender a andar. Sim. Nem a correr. Depois ela chegou a correr, tudo. Mas o que eu fico pensando nessas questões todas são padrões de segurança que a gente tem que avaliar também na mecânica, na biomecânica. Porque muitas vezes, isso eu já participei de alguns grupos de corrida e se questiona muito o corredor massa, não o corredor de elite, não o maratonista, não o cara do atletismo.
O cara que participa dessas assessorias e que faz o trotezinho da saúde e não levanta o pé do chão, sabe? Que isso aí acontece. E aí, assim, não, tem que fazer trabalhos, né, de correções técnicas. O calcanhar tem que praticamente bater na bunda e o pé tem que estar lá na frente, né? Só tem que cuidar para o joelho não voltar, hiperestender. E aí tu pega uma mulher que tu olha lá, o padrão dela correndo é um X, né? Porque a mulher bota o joelho para a bacia, Valgo. né? O valgo. E aí a mulher é um X. Aí a mulher ganha a maratona de São Paulo. Aí tu vai mudar o padrão, é óbvio que por questões de saúde eu fico pensando, né? No remo tem muito disso. O cara ganhou, mas olha o jeito que o cara rema. O cara ganhou. O cara é campeão olímpico. Mas o cara puxa aqui assim, mas o cara não rema bem. Mas também não sei se vai caminhar quando tiver 50 anos. Mas é campeão olímpico, né? Então eu fico pensando nessas avaliações, tudo, né? No bom senso que a gente tem que ter para estar com dor, facilitado, né? Neutralizado, sem coordenação, tudo. O bom senso que a gente tem que ter para ir até um limite, né? Fazer os trabalhos corretivos, beleza, mas eu fico pensando no padrão, né? No padrão dessa criatura, para ela se sentir bem. Excelente, excelente colocação. E tem a ver ali com o comecinho aqui deste módulo que eu coloquei para vocês, que é determinar quando e se nós vamos intervir, né? No caso de uma pessoa, por exemplo, que tem os joelhos em valgo, né? E vamos supor, como o Gustavo disse, corre uma maratona e ganha a maratona correndo desse jeito, né? Tem que fazer. Tá, ganhou a maratona, beleza, mas e o futuro? Né? Como é que vai estar o joelho dessa pessoa? Porque é óbvio, tá? É óbvio que se a pessoa tem os joelhos em valgo e ela corre, ela pula, ela salta, ela dá carga nesse joelho com o joelho em valgo, que a porção medial dos meniscos estão em sofrimento o tempo todo. Entendeu? Então, isso vai ter problema, vai dar problema mais tarde na vida dela. Já uma outra situação é vocês trabalharem com uma menina, uma adolescente que quer correr. Como eu vou mostrar, eu tenho isso gravado e vou mostrar aqui na apresentação para vocês. Eu gravei assim uma cena de academia. Tem uma professora, que eu tirei ela fora da filmagem, foquei só na aluna, né? Dele papinho. E a menina correndo, feito uma pata, dando patadas em cima da esteira e com os joelhos em valgo também. Então, são essas questões fundamentalmente técnicas e até mesmo éticas que eu quero trazer à baila aqui para a nossa discussão, né? O que nós aqui na R2 entendemos como sendo nossa atribuição profissional, onde é que a gente precisa e deve intervir, né? Ou pelo menos, no caso dessa pessoa, desse adulto aí que corre a maratona e ganha com os joelhos em valgo, assim, olha, tudo bem, mas como é que vai estar o teu joelho daqui a algum tempo, né? E no caso dessa adolescente, vocês têm que mostrar para a pessoa, para a menina, assim, olha, nós temos que olhar isso aqui, isso está errado, isso aqui não dá para aceitar que uma menina de 15 anos corra feito uma pata em cima da esteira, né? A pessoa tem que ter isso, é um padrão fundamental, né? Então, nós temos que corrigir isso no adolescente, no adulto, nem tanto. Aí eu trouxe para vocês também o exemplo do Usain Bolt, né? O Usain Bolt que tem os pés podres, pé plano, os dedos apinhados, um hálux valgo, o pé do homem é um horror, é o Usain Bolt, né? Tem o Michael Phelps, com aqueles ombros para frente também, por quê? Porque é uma adaptação funcional ao esporte dele, já que dorsal e peitoral o cara precisa ter para nadar crawl,
E os dois músculos, tanto o dorsal quanto o peitoral, botam os ombros para frente, entendeu? Então, essas são as questões complexas, né, realmente, da gente tratar, avaliar aqui, para ver se vale a pena ou não intervir. Lucas, quer colocar alguma coisa, alguma experiência, algum aluno, um familiar, alguma coisa nesse sentido? Não, é que eu tenho problema de menisco no joelho e meu pé ele tem um arco. Então eu acho que pode ser, talvez no caso do pé, seria o pé ou o quadril, né? Que tu falou para saber se tem algum problema no joelho. Então eu tive que fazer uma artroscopia no joelho, e sim, eu jogava futebol. Mas eu não tinha nunca ficado atento assim para ver se era questão do pé. Mas sim, ele é tipo um arco, assim, eu acho que é um pé supinado que tu fala. Pé assim. E ele é um pouco, eu acho que eu ponho um pouco mais de peso na parte lateral dele, talvez. Isso também acho que pode influenciar sei lá, de sobrecarregar. E na adolescência também eu tinha mais de 80 quilos e eu já tinha eu tava um pouco pesado, assim, sabe, para correr bastante e tal. Acho que isso também pode ter influenciado de alguma forma. Esse negócio de correr longa distância, eu tenho para mim, eu não sou especialista em corrida, deixa eu fazer Sim. essa ressalva, mas eu tenho para mim assim que se a pessoa quer correr longa distância, é até 60, 65 quilos assim, de peso. Sim, estava acima. Mais Talvez que isso, gente, assim, ó. Fala, Gustavo. A indústria calçadista, principalmente das marcas mundiais, elas, no começo dos anos 2000, começaram a investir muito em tênis para pronado, supinado e neutro, né? Isso caiu por terra. Hoje em dia, né, eu me lembro, tu vai, ó, teu pé, eu molhava o pé do aluno, botava em cima de uma folha parda, pisa aí, pá, ó, marcação do teu pé. Existem softwares para fazer essas placas de força. Quando tinha a maratona de revezamento Paquetá, a maratona de Porto Alegre, eu participei disso aí tudo, até da São Silvestre. E isso tudo caiu por terra. Hoje se fala em tênis de impacto, e muito impacto e pouco impacto. Outra coisa surgiu lá em 2010 pela Vibram, que é uma empresa associada à Adidas, né? Assim como a Continental. Vocês olharem, tem tênis da Adidas, estou ali embaixo, é Continental, é dos pneus. E eles lançaram um tênis chamado Five Fingers. Comprava na Paquetá, comprava na Track and Field aqui em Porto Alegre. Se bobear, ainda tem a Vibram, ainda faz tênis. Que é o tênis, a luva do macaco. É aquela meia que tu botava com uma chapa de carbono embaixo e tu tinha os dedos separados. E aí a indicação é o seguinte: o cara corria 10 quilômetros, ia para grama e começava com 3. E até hoje tem gente em academia que treina descalço. E até hoje, em clubes de corrida, tem gente correndo com tênis Tiger, aqueles tênis fininho dos anos 70, né? Então, assim, o pé é a alma do negócio. E a minha podóloga, eu fico conversando com ela a respeito disso, as pessoas não dão bola para os pés. Ou não dão bola, ou tem homem. E eu não estou dizendo só gordo, porque gordo tem barriga e não vai cortar os dedos do pé, né? Porque vai ter um AVC, não consegue. Ou não sabe como é que é botar o tênis, minha gente. E então, Isso tem assim, ó. mobilidade, hein, velho? Então. Tem Aí uma o baita que mobilidade. acontece? Não, mas não, fisicamente o abdômen, a barriga não vai. Vocês tudo já botaram a mão em mim, sabe como é que eu sou. Mas aí, uma vez, dando aula para um cardiologista do Moinhos, há 50 anos, que tem consultório na 24, no prédio onde tem o Luquezzi, o cara estava quente, e eu com ar-condicionadinho na sala, ele foi no vestiário e, tá quente, eu vou botar meus tênis. Vocês não têm ideia da unha do indivíduo. A unha do cara vinha aqui. Aquela unha de gavião. Aí eu falei, vou te dar o telefone da minha podóloga. Não, isso aí eu já desisti, fungo. O cara
O cara, não vou nem citar nome, porque o cara é mundialmente famoso. Aí eu fiquei olhando pra cara do cara, como é que um cara desse vai pisar? Magro, com peso, todo garboso, ele com 70 e a mulher de 60, então ele tinha que estar sempre bem, bailarino espanhol. Só que assim, ó, o pé é o contato da gente. Eu sempre digo para os meus alunos, pontos de contato, pé, bunda, na bicicleta, ou no remo, ou na canoagem, e mão. Esses são os 3 pontos de contato que a gente tem que ter a preocupação na vida. Ah, vou fazer peso, vou fazer sei lá o quê. O cara tá com as mãos arrebentadas, não consegue nem segurar o corrimão do ônibus, que nem eu, na curva da CM. Uma vez, depois de um treino, tá com as mãos que eu fiz a curva e me fui. Oi, Max, dá oi aqui, Max. Dá oi aqui. Oi, Max. Oi, Max. Oi, Esse é meu Max. filho, ó, o Max. Vai Oi. lá. Então é isso, sabe? Aí a gente. E aí o pé é a base da tíbia, base do fêmur, base do quadril, base de nos levar para tudo que é lugar no mundo. E as pessoas só dão bola para isso quando algum acordam problema. de manhã e não conseguem se levantar, não conseguem se apoiar, não conseguem ir no banheiro. Aí o problema está instalado. A gente vai ver agora, quando a gente vê o pé, a gente vai ver todos os problemas que acometem o pé, as funções mais comuns, dedo em garra, dedo assim, dedo para cima, dedo para baixo, enfim, Sim. todos os problemas que Eu, acometem. eu fico vendo os vídeos dos indianos. Os indianos estão no meio lá do mato, lá estão esperando o ônibus que passa 500 pessoas, ou aqueles trem deles assim, eles se acocam. O ocidental, eu já li coisas sobre isso, o ocidental, o cérebro é daqui para frente. Parece que daqui para trás, né? Então o ocidental não agacha. Esse guri, quando nasceu e ficava brincando na minha sala, eu ficava olhando, ele acocado, e eu mal, porcamente, conseguia ficar sentado ali do lado dele, né? Enfim, então assim, a gente vai perdendo isso. A gente vai perdendo isso, né? Falando de homens, né? Mas o que tem de homem com a... Não consegue se inclinar à frente. Com encurtamentos, todos os meus alunos. O cara é homem, eu já boto para fazer algum alongamento para tentar melhorar a amplitude, porque o cara é encurtado. Bom, agora, depois de ter Verdade. feito esse curso, eu espero que tu comece a pensar diferentes as questões do encurtamento, né? Assim, da onde vem, a pergunta sempre é assim, da onde está vindo esse encurtamento? Né? O que está causando isso aí? Né? Essa é a pergunta que a gente tem que responder e que sempre é uma pergunta Um monte de complexa. gente facilitada e inibida. Um monte de desequilíbrio, né? Aí o cara tem que fazer mobilidade e alongamento, né? E não funciona, né? Você sabe que essa abordagem não funciona. Gente, 18h26, por mim está encerrada a nossa aula de hoje. Foi muito obrigado. boa. Obrigada. Excelentes contribuições de vocês aí, agradeço muito Obrigada. pelo tempo e pelas contribuições de vocês. Vamos dar continuidade da semana que vem com o pé, Tá bom. tá bom? Certo. Por Boa hora noite. era isso aí. Muito obrigado. Tchau, Bom domingo a tchau. Bom final vocês. de semana. Bom final de Tchau, semana. tchau. Tchau, tchau.